Olá! Conversa de peso de hoje vai falar sobre meio ambiente, sobre ESG, sustentabilidade, como especialista nisso. Natural de Criciúmal, a filha da Dona Irene e do seu José, formada bióloga, socióloga, com especialização em psicopedagogia, mestrado em saúde e desenvolvimento humano e doutorado em memória social e bens culturais. Especialista em ESG e sustentabilidade, é sócia fundadora da Apoena Socioambiental. Hoje teremos uma conversa de peso com Daiana Schoenberg. Daia, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui mais uma vez conversando contigo e falando um pouquinho mais, além do trabalho, né? Eu já vim aqui outras vezes falar do trabalho, falar um pouquinho sobre a Daiana. Conversa de peso é para falar de ti. Sim. É Daiana ou Daia, hein? Daia. É Daia. Claro. O pessoal te chama de Daiana, Sim. assim, só que não tem... Não, na verdade, eu até prefiro que chama de Daia, porque se erra e chama de Daiane, aí eu não gosto mesmo. Mas Daia eu gosto. Ô, Daia, conta um pouquinho da tua trajetória, hein? Natural de Criciúmal. Vai parar como aqui no Vale dos Sinos, hein? Então, não sei se alguém sabe onde é Criciúmal, né? Criciúmal é no noroeste do estado, as pessoas confundem com Santa Catarina porque tem Criciúma, mas Criciúmal é uma cidade no noroeste do estado, do lado de Três Passos. É uma cidade que é conhecida porque as pessoas falam que o Tafarel é de lá. Tafarel é de lá. Mas o Derlei e o Tafarel, então, jogaram, né, na cidade de Criciúmal, né? A família do Derlei é de lá. Então, por isso que algumas pessoas conhecem. O Derlei também é nascido lá. Sim, o Derlei sim. É que o Tafarel não é. A avó materna dele é aqui de Novo Hamburgo. Sim, e... O Tafarel não é nascido em Criciúmal? Não, ele é, se eu não me engano, de Horizontina, ele é do lado. Então, né, as pessoas diziam assim, de Criciúmal, mas na verdade ele não é. E meus pais, né, eu sou filha única, né, do seu José e da Dona Irene. E meus pais eram agricultores na cidade de Criciúmal, né? Meu pai é de Venâncio Aires e foi para Criciúmal, a família dele, para comprar terras, né? Trabalhar na agricultura. E meu pai, ele foi professor naquelas escolas multisseriadas. Então, quando ele conheceu minha mãe sendo professor da minha tia, né, da irmã da minha mãe, na escola interior, né, gente, né, assim, né? E nós morávamos nessa escola. Minha mãe era funcionária da escola, fazendo a limpeza e a alimentação das crianças, meu pai sendo professor. E em algum momento ele teve o desejo de sair de Criciúmal e ele pensava muito na minha educação, porque meu pai estudou até o ensino médio, ele tentou iniciar a faculdade, mas não conseguiu pela questão financeira, né? E não era uma questão cultural da família. E minha mãe, ela estudou até a 4ª série, então tinha essa questão muito forte da educação. Então, assim, vamos sair daqui para dar a oportunidade da Daiana estudar. Então, em 94, os meus pais saíram, né, de Criciúmal, fizemos uma passagem rápida por Venâncio Aires e chegamos em Campo Bom, por essa questão, assim, forte do calçado. Então, os meus pais saíram do interior para trabalhar nas indústrias de calçados, né, no Reicher, na época, e trabalharam lá um tempo. Logo em seguida, minha mãe passou num concurso público de Campo Bom como tia da creche, né, minha mãe trabalhou com criança na época, não precisava escolaridade, e meu pai começou a trabalhar como administrador de um posto de combustível. E em algum momento, morando de aluguel, em algum momento meu pai foi demitido e eles precisavam comprar uma casa. E aí o pai fez essa pesquisa e nós acabamos chegando na feitoria, né? E aí nós conhecemos a cidade maior que Campo Bom. Até eu comentei hoje de manhã que nós estamos gravando um documentário sobre o bairro. Quando nós saímos de Criciúmal, que é uma cidade que hoje tem 13 mil habitantes, né? E chegamos em Campo Bom, era uma grande cidade. E quando nós chegamos em São Leopoldo, ela era maior ainda. Então eu tenho muito essa memória, assim, de uma cidade grande, ter medo, né, de uma escola nova. A escola de Campo Bom tinham pouquíssimas crianças. Cheguei em São Leopoldo, fui pro Olímpio, ver na Albrecht ali, na feitoria, né, então tinha muita criança, a escola de madeira. Então foi aquele impacto de chegar numa cidade grande. Mas essa é a memória que eu tenho, assim. Então nós viemos realmente com a questão de buscar uma melhor fonte de trabalho, principalmente dos meus pais, trabalho e renda. E chegando aqui em São Leopoldo, o pai voltou a trabalhar em posto de combustível, depois foi trabalhar como fiscal de transporte público, e minha mãe passou no concurso e foi merendeira até ano passado da Oswaldo Aranha, né? Então, minha mãe foi funcionária pública durante 27 anos do município de São Leopoldo. E tu gosta de estudar, pelo jeito, né? Eles eu acertaram gosto. de te dar assim, a oportunidade de estudar. Sim, foi. Que currículo, hein? Sim, eu gosto e
como vocês podem ver, meu currículo não é nada assim linear, né? Eu fui em áreas que eu gostava de fazer. Eu iniciei tendo muita vontade de trabalhar com crianças, porque meu primeiro trabalho foi no Thalita Cum, né? Então eu tive a oportunidade de fazer voluntariado, né? Eu sempre fui muito engajada nas questões da escola, assim, grêmio estudantil, formei grupo de dança, jogava futsal, jogava handball e participava muito efetivamente, assim, com horta na escola. Nós tínhamos o contraturno escolar, porque eu sou velha, né? Então nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas domésticas, né? No CAIC, quando eu fui pro CAIC também estudar. E eu adorava essa parte, assim, e também de ensinar. Eu sempre brinco, eu não era uma menina que brincava de cuidar de boneca, assim, era uma menina que brincava de dar aula, ou brincava de ter uma empresa, eu gostava de estar no meio de construção de projetos e frentes, assim. Então, eu sempre digo, é outra maneira de gestar, né? É a gente colocar projetos de outra maneira, assim, no mundo. E eu sempre tive essa vontade de escrever, né? E fui por essa minha frente, assim, como diz minha mãe, muito metida, né? Minha mãe sempre dizia, ela é muito metida, daí ela não tem medo, daí ela sempre vai, né? E eu fui voluntária, então, do Thalita Cum como professora de dança, sem nunca ter tido uma aula de dança na vida, né? Nossa. Então, a irmã precisava de uma professora de dança, eu queria Coragem. participar, né, efetivamente, da comunidade. E fui na irmã e falei assim, olha, eu nunca fiz aula de dança, mas se quiser eu posso ser voluntária. E uma amiga minha aqui de infância, que é a Ellen, ela era catequista na época, no Thalita Cum. Então, enquanto ela dava catequese, eu fazia aula de dança. Então, eu dava uma atrapalhada na aula dela, enfim, ou depois ela saiu da catequese e ia fazer aula de dança. E eu comecei no Thalita Cum, e essa vertente, assim, de dar aula, de trabalhar com criança, veio muito forte. Eu fiz o magistério no Pedro Schneider, né, que foi uma escola excelente, assim, onde eu conheci muitas pessoas. E comecei com esses projetos de educação ambiental no bairro. A escola tá machucada, né? Sim, mas ela era maravilhosa, assim, eu tenho ótimas lembranças, eu tenho amigas até hoje, né, do magistério. Eu fui professora, né, eu passei em concurso, né, quando eu terminei, mas dei aula, principalmente na alfabetização, que é uma coisa que eu amo fazer, né, eu sempre quis, não fui para biologia da aula, eu fui para alfabetização, porque eu adorava, mas essa foi uma caminhada inicial, assim, né, e essa minha motivação em ensinar e dar educação ambiental. Tá, e aí, como nasce a Poena Socioambiental? A Poena, ela nasce do desejo, assim, nem sei se de empreender, né, Rodrigo? Eu acho que era um desejo de gerar impacto positivo e ser paga para isso, É só o propósito, né? não tinha que não nada. tinha. Na verdade, a gente queria pagar os boletos também, porque quando eu inicio na universidade, né, eu faço biologia, fazendo um concurso público, conseguindo pagar. Então, eu trabalhava de dia, dava aula 40 horas para conseguir pagar a faculdade, né? Depois eu trabalhei 60 horas, mas em algum momento aquilo... fiquei 4 anos na alfabetização, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina. Eu tenho muita dificuldade de acordar muito cedo e de rotina. Então eu pensava, eu gosto de estar na rua, eu gosto de fazer projetos de educação ambiental. Então durante o período que eu fiquei na educação ambiental na cidade de Esteio e de Sapucaia, porque tinha uma disciplina que era educação ambiental, e eu entrei para essa disciplina, eu dei aula nessa disciplina. Quando eu fui para a alfabetização, eu gostava, mas era uma coisa muito rotina, né? E isso começou a me cansar. Então eu pensei, eu queria trabalhar na rua. Eu gosto de, bater perna e ver gente, Nazaré, assim, gosto de bater perna, gosto de ver gente. Então eu fiz um estágio obrigatório na psicopedagogia. Então eu caí na psicopedagogia porque eu pensava que as pessoas tinham muita dificuldade de trabalhar a educação ambiental. Por que as pessoas não separavam resíduo? Por que as pessoas não entendiam o processo? Então eu pensava, por que as pessoas não entendem? Porque a psicopedagogia é esse estudo, esse trabalho com dificuldades de aprendizagem, né? Então, para além da alfabetização, essa questão de educação ambiental. E eu fui fazer o estágio, eu não queria fazer estágio em sala de aula. Então, fui no La Salle, que eu sou La Sallista, eu fiz 15 anos de La Salle, né, toda a minha pós-graduação, minha graduação. Eu brinquei que eu debutei, né, no La Salle de Canoas. E eu falei para minha professora, eu não quero ficar em sala de aula, fazendo psicopedagogia. Eu queria ir para uma outra instituição, que tinha parte institucional, né. E ela, você tem aqui dentro da universidade um espaço que se chama Incubadora Tecnosocial. Então, se tu quiser trabalhar fora da escola, vai lá. E aí eu fui lá e encontrei meu antigo orientador da biologia, que era o Jairo, que hoje é o presidente do CRBio, né, na época ele também era. E eu fiz uma proposta de fazer um projeto de educação ambiental dentro de uma cooperativa de catadores. E fui lá conhecer e desde então fiquei lá, né? Me exonerei dos concursos, fui ser coordenadora, né? Uma das coordenadoras de projetos. Tu não tá muito preocupado em pagar boleto, então? Não, mas o projeto pagava, né? Mas claro que muito menos do que o concurso, professora, né? Mas 40 horas. Mas eu pensava que aquilo ali tinha um caminho que eu tinha encontrado, porque
essa questão de construir projetos, de estar na rua, de ouvir as pessoas. Então, eu ia na cooperativa, ouvia o que eles precisavam, conseguia colocar no papel, conseguia acessar recurso, né, para fazer isso, foi uma coisa que me moveu, assim. Então, dentro da incubadora do Tecno La Salle, nós executamos 2 projetos bem grandes, assim. Um deles até foi o Cataforte, na época. Mas quando acabou o Cataforte, acabaram os projetos, né? Isso foi em 2015, ali, mais ou menos. Nessa trajetória na incubadora, que foi mais ou menos 1 ano e meio, eu encontrei outras incubadoras, né, tecnosociais da Unicinos, do IFE, da PUC. Então a gente foi se conectando no estado, mas também fora do estado. Foi a época que eu viajei todo o Brasil, conhecendo os outros empreendimentos de economia solidária. E foi muito assim rico, né, de maneira de conhecimento, de pesquisa, de conhecer outros espaços de trabalho. E foi onde eu encontrei Kellen, Joyce e Renata. Então, né, a Renata da Unicinos, a Joyce também da Unicinos fazendo mestrado e a Kellen do IFE, de Porto Alegre. E em algum momento, assim, a gente se conectou, fez um grupo de trabalho, assim, para fora, assim, das incubadoras, que era o grupo Ocupação. Nós falávamos que a gente era Ocupa-ação, né, porque a gente queria trazer propostas e projetos ouvindo os catadores. Quando acabaram os recursos, a gente pensou, o que a gente vai fazer? A gente não quer voltar a trabalhar no que a gente trabalhava. A Kellen também tinha se exonerado de concurso, enfim. Então, nós pensamos, montar algum negócio. Então, inicialmente, a gente pensou até em criar uma cooperativa, mas aí precisavam de muitas mulheres e precisavam de muito trabalho para se manter uma cooperativa de serviços, né? Então, a gente, meio que, de maneira, como eu falei, orgânica, né? Nós empreendemos, fomos construir uma empresa. Então, a partir de então, nasce a Apoena Socioambiental, a Joyce Manauara, né? Então, esse nome Apoena, que as pessoas até têm dificuldade na fonética, né? Então, a Apoena é aquela que enxerga longe, né? É uma palavra tupi-guarani. E o socioambiental veio porque a gente queria gerar impacto positivo no sócio e no ambiente. Não tem como a gente gerar impacto positivo no ambiente sem ter o sócio conosco, né? Sem fazer formação, né? Acompanhamento e qualidade de vida das pessoas. Então, acho que até essa minha formação, que é multi, ela perpassa a questão da biologia, das ciências sociais, da saúde, porque as pessoas não relacionam resíduo com saúde, eu sempre falo isso, né? O trabalho das cooperativas de catadores é essencial para a saúde da população também, né? E eu fui para Memória Social e Bens Culturais para entender a relação das pessoas com lixo, que elas têm dificuldade de fazer esse entendimento de correta separação ou não misturar, né, o seu resíduo, mas também essa questão de estigma do trabalho dos catadores, porque até hoje o trabalho é invisibilizado. Ele não é invisível, nós é que damos visão ou não às coisas, né? Então ele é invisibilizado. Então, por que isso acontece? Na verdade, tem todo esse histórico, né, lá desde a escravização, né, os primeiros catadores foram os escravizados, então já vem isso historicamente, né, na memória, acho que da profissão desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, por isso que fazia sentido toda a formação multi, mas de fato é pelo trabalho com as cooperativas de gestão de resíduos, sustentabilidade, educação ambiental. E onde é que entra a rainha nisso tudo, hein? A princesa? Então, hoje eu te candidatou para ser rainha. Sim, claro, para ser rainha. E eu me candidatei em 2008, e daí não ganhei minha vaguinha. Fui de novo em 2011, já quase sendo uma, porque era o último ano. Então eu pensei, gente, é o último ano, com 26 anos, né, que eu ia fazer 26 anos durante a festa, porque meu aniversário é 23 de julho, né? Eu pensei, eu quero fazer meu aniversário na festa. Eu conheci a São Leopoldo Fest pelo Thalita Kun. Na época, nós tínhamos as casinhas que eles chamavam de benemerentes, né? E não era beneficentes. E eu fiz muita coisa, gente, né? Eu tenho uma idade. Eu fui uma das secretárias da Parceiros Voluntários da cidade de São Leopoldo, no período da Márcia, e nós trabalhamos muito com as instituições, elas eram muito fortes, né? As instituições, as ONGs, enfim, aqui da cidade, nós tínhamos um grupo muito coeso, nós trabalhávamos direto, por isso que eu digo, eu gosto muito, né? Eu até tenho medo, porque eu trabalhava final de semana e fazia feijoada, fazia cachorro-quente, ia nos mercados, fazia aquela chamada de alimento. Então, pessoal, só chamada aí que ela vai, eu tá gosto. disponível. Mas essa entrada no São Paulo Fest eu conheci pelas casinhas do Thalita Kun, porque eu era a pessoa que me voluntariava para ficar todos os dias da festa, manhã, tarde e noite com as irmãs. Então as irmãs adoravam, porque eu ia de manhã, abria a casinha e saía às 10 horas da noite. E em algum momento, né, eu fiz um magistério no Pedro Schneider, eu sempre gostei muito da história de São Leopoldo, né, a gente aprendia isso muito forte, a gente levava isso para a sala de aula. É um traço muito comunitário e associativo. Muito comunitário. Esse, né? O teu. Muito, eu gosto. Associativo comunitário. Gosto mesmo. E a gente tinha muito essa questão de levar para as crianças o hino de São Leopoldo, os pontos turísticos de São Leopoldo, da nossa história, né, a chegada dos imigrantes pela Casa da Feitoria, né, já que nós morávamos ali, enfim, eu dei aula ali na feitoria. Então eu tinha isso muito forte, eu sabia a história, né, eu gosto muito de São Leopoldo mesmo, não sendo a minha cidade, né, mas eu escolhi a cidade de São Leopoldo.
E em algum momento eu pensei, não, mas eu quero representar a cidade. E a corte é a representação da cidade pela festa, né? A gente visita outras cidades para falar da cidade, levar o convite para as pessoas conhecerem a nossa cidade. E aí, em algum momento, eu quis participar disso. Eu sou leonina, né, Rodrigo? Então, óbvio que eu queria fazer parte da realeza em algum momento. Quero saber de ti, quantidade de pessoas impactadas pela Poena. Pela Poena. Porque, claro, o que vocês fazem tem reflexos que são impossíveis de ser mensurados. Sim. Mas muitos deles são diretamente conectados. Né? Sim. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Bom. E a pergunta que não quer calar, assim, e o estigma em quem trabalha com o meio ambiente ainda é ecochato? Ui! A gente volta já já. Pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a sócia fundadora da Poena Socioambiental, a Daiana Schwengberg. Num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, sempre a Sicredi, né, Dai? Sempre a Sicredi. Parceira. Junto com a gente, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no SIC, em maio de 2025, no Serra Parque em Gramado. Junto conosco, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Fiquei até com medo, eu falei, provoquei no primeiro bloco e saí correndo aí. Tem esse negócio ainda de ecochato, hein? Isso é um termo que nasce, sei lá, mais de 30 anos atrás. Sim, porque as pessoas têm esse estigma ainda que a área ambiental é uma área que atrapalha o progresso, né? Como se a gente não pudesse fazer esse alinhamento, né? Não tem como se ter sustentabilidade, né, o desenvolvimento sem olhar a questão ambiental e pensar sobre isso. Isso é planejamento, né? A gente teve durante muito tempo crescimento de cidades, crescimento dos espaços de urbanização, principalmente, sem nenhum olhar para o desenvolvimento. E hoje a gente está sofrendo várias questões problemáticas, né? E acho que essa reparação está sendo muito mais cara do que, de fato, se tivesse tido algum planejamento. Então, as pessoas ainda têm essa relação de ecochato, eu brinquei, né, biodesagradável, mas eu não sou essa pessoa, né, mas eu sou a pessoa que tenta ser educadora, né. Então, porque hoje em dia é fundamental a gente pensar num mundo que proteja o ambiente, né. E a nossa vida, né. Que resgate, inclusive, Exatamente. parte do que a gente perdeu, porque, de alguma forma, a gente está pagando um preço muito caro por isso. E eu acho que esse estigma que foi criado, não por acaso, né, é de fato para a gente se desconectar com a casa onde a gente vive, né? Então, não é a casa onde a gente vive, não é os cantos, o nosso terreno da nossa casa, enfim. O ambiente onde a gente vive é o todo. Então, tudo que não acontece tem jogar lá... fora ou ir para outro lugar. Tem aqui. A fumaça lá em São Paulo, da Amazônia, ela chega até aqui. Então, isso é só para nos mostrar o quanto que a gente vive numa casa comum, né? A enchente está acontecendo, mas ela afeta a economia, ela afeta a saúde da população, enfim, a pandemia nos mostrou isso. Então, a gente vive conectado, as pessoas que perderam essa conexão. Então, o fato de fazer ações no seu dia a dia de hábitos mais sustentáveis não é ser chato, né? É ser consciente.
de entender que a gente precisa fazer isso. E não são coisas difíceis, né? Então, eu brinco quando eu chego na casa, eu não sou ecochata, mas quando eu chego na casa dos meus amigos, às vezes saem correndo para dizer assim, olha só, tô separando. Ou na festinha que eu levo meu copo normalmente, olha só, não comprei descartável, eu vou lavar os copos, ou cada um lava o seu copo, porque isso é outra questão, né? Se cada um lavar seu copo, se cada um lavar seu prato, não vai precisar ter descartáveis, né? Então, eu não sou ecochata, mas eu já causo esse mal-estar, digamos, ou esse bem-estar, né? Que bom que a turma tá conectada contigo. Sim, Não, sim. o mundo é melhor por causa disso, tá certo que sim. Como é que fica esse propósito que gera a Apoena e o impacto que ela gera na comunidade, né? Tu tem noção da quantidade de pessoas impactadas? Não, nós não temos, assim, acho que a gente tem mensuração em números por ano, né? A gente sempre faz indicadores que a gente diz que são os indicadores apoênicos, né? Mas, por exemplo, um projeto nosso na cidade de Canoas, que nós temos 2 anos e meio, mais ou menos, nós já atingimos diretamente, então, ou seja, falar com o munícipe, né? Com mais de 50 mil pessoas. Então, isso só um dos nossos trabalhos, digamos assim, né? A Apoena, ela tem esse impacto que é indicadores mensuráveis de número de pessoas, então, de formação de mulheres, de palestras, de serviços. Então, até citaste a Sicredi Pioneira. A Sicredi, ela fez uma ação durante 1 ano e 7 meses. Nós visitamos 50 agências da Sicredi Pioneira, onde, se vocês forem na Sicredi Pioneira, por exemplo, vocês vão ver que vão ter adesivos nas paredes, os copos vão estar lá identificados na parede, que é para utilizar com consciência, ou vai ter xícaras. Então, nós fizemos todo um trabalho nas agências, né? Então, a gente tem o número de agências, o número de colaboradores formados, que foram cerca de 130 colaboradores. A gente tem, mas fizemos 50 comitês, né? Cada agência tem seu comitê de sustentabilidade. Isso são indicadores que a gente tem em números, mas a quantidade de associados, a quantidade de pessoas que levaram esses hábitos, os próprios colaboradores que nos sinalizaram que mudaram seus hábitos em casa por uma formação nossa dentro da agência, né? Isso a gente não consegue mensurar. Assim como nós tivemos várias mulheres que foram nossas estagiárias, que hoje trabalham na área, ou mulheres que passaram nas formações da Apoena, que hoje fazem outras coisas, catadoras, né? Nós temos um dos projetos que é a Voz das Catadoras. Então, na primeira edição, a gente atingiu 35 mulheres, que tinha essa ideia de formar lideranças em cooperativas. As cooperativas, elas são formadas 70%, 80% por mulheres, mas elas não ocupam espaço de liderança, elas estão na triagem, que é o trabalho que, dentro da cooperativa, que menos paga. Porque na triagem tu vai receber pelo resíduo triado. A coordenação tem um valor, o coletor tem um valor, o motorista tem um valor, mas a triagem é pelo resíduo triado. Então elas estão lá, normalmente, né? Então essa formação da Voz das Catadoras, ela era justamente para elas se sentirem empoderadas para ocupar esse espaço de liderança, porque elas tinham às vezes até mais formação que os próprios líderes, mas elas não se sentiam aptas a ter essa liderança. Então várias cooperativas de Canoas assumiram então um espaço de liderança feminina por conta dessa formação. Assim como a gente tem, acho que impacto direto na nossa vida, né? Eu sempre digo, a Apoena é uma incubadora também, né? De formação de mulheres, enfim, a gente não consegue desconectar. Eu sou outra pessoa a partir do momento que eu passei pela Apoena, né? Ela tem esse propósito de gerar trabalho, enfim, mas nos formar enquanto cidadãos e cidadãs. Eu acho que a gente consegue fazer isso de uma maneira, pelo nosso serviço, que é mais do que entregar uma formação, enfim. Eu acho que é deixar esse impacto de mudança de hábito, de cultura, de um olhar mais holístico em relação à sustentabilidade. Né? Eu acho muito triste que a gente tenha em 2024 que ficar reafirmando algumas políticas, né? E, inclusive combatendo o negacionismo dentro dessa área que ainda é grande, né? Numa região que teve um Koestler, Sim. que teve um Lutzenberg, cujo pai viveu aqui, e ele também, depois foi o nosso primeiro-ministro do meio ambiente do Brasil, né, lá no governo Collor, completamente desconectado do governo Collor, mas Sim, uma autoridade, né, tinha uma autoridade que realizou tanto, e tantas outras figuras que estão ou que passaram por aqui, né, que estão por essa terra ainda, inclusive. Quando a gente separava o lixo em Novo Hamburgo em 1987, 88, já tinha a campanha do Separe, estudava na escola, depois a gente fica 20 anos sem discutir os nossos resíduos, né? Então acho que é dramático para mim, assim, a forma como a gente não consegue construir a partir de tudo que já se viveu, né? E a cada momento de troca, agora a gente tem troca de governos municipais em boa parte da nossa região, né? A necessidade de começar de novo uma conversa que deveria ser um projeto de Estado, né? Como ficam os observatórios criados, como ficam
os projetos, as nascentes que estão mapeadas, como a gente vai conduzir tudo isso, como fica a educação na escola para essa consciência ambiental, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu durante os anos é que se as lideranças não têm esse interesse, né, e aí liderança pode ser de governo, né, pode ser de uma empresa, um líder, né, um gestor de uma empresa, a gente não consegue levar esse hábito, né, essa mudança. Então isso de fato tem que ser, e eu acho que o Brasil como um todo, ele está fazendo o tema de casa em relação aos outros países, né, já faz um tempo, principalmente nas questões das ações climáticas, né, emissão de carbono, porque a gente tem uma frente de energia limpa que ela é, digamos assim, exemplo, né, para outros países. Porque é a terra do Chico Mendes também, Marina. Né? E a gente tem isso muito forte, porém a gente está pagando uma conta que não é nossa, né, então são de outros países e potências que poluíram e seguem poluindo sem nenhum cuidado. Já não tem florestas no seu território. Já não tem mais né? nada, né, então eles às vezes vêm assim com essas fórmulas mirabolantes de outros países para trazer para os países subdesenvolvidos, né? Como algo inovador, quando na verdade não deu certo lá, ou já se cansou lá, enfim, ou para buscar nossos recursos mesmo. Mas a gente, infelizmente, tem que ficar sempre relembrando e fica com medo, que é outra coisa, né? Mas que bom que esse G, por exemplo, tá na moda, né? Tá na moda, né? Tá tudo certo, que fique em moda sempre. Isso, e na verdade o ESG tá na moda porque ele não é pelo viés de cuidado ambiental. Aliás, tu é professora da nossa... Da INH, sim. Num no MBA, maravilhoso, assim, enfim. Na segunda edição já, na segunda Sim, turma. na segunda edição, na segunda turma, maravilhoso, e que tem essas frentes bem trabalhadas, assim, né, da questão ambiental, social e de governança muito forte. O ESG, ele surge por uma questão financeira, né, então lá, quando ele volta, ele é desde 2004 que se fala sobre ESG, né, na verdade como uma frente do Pacto Global, da ONU, como uma ideia de trazer grandes investidores para se falar sobre sustentabilidade e se implementar nos negócios, como se fosse uma moeda de troca para receber mais investimento. Então, na verdade, o ESG ele surge para ter mais dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo que tu gera impacto positivo, entendendo que ganha quem lucra, mas também se tu colocar dinheiro na comunidade, cuidar da comunidade, tu também vai voltar esse recurso para ti. Então, aquele quem se importa ganha, né? Quem cuida ganha. Então, a ideia é que seja uma economia circular. A gente fala, né, de cuidado com o ambiente, que isso volte de uma maneira economicamente para a tua empresa. Então, o ESG ele surge com esse viés que o Larry Fink fala, né, em 2020, pela pandemia, quando ele entende que se os negócios, as empresas não começarem a olhar para isso de alguma maneira, a economia não vai ficar bem. Se as pessoas não estão bem, se elas estão morrendo de grandes epidemias, né, enfim, pandemias, ou se tem questões de desastres ambientais, isso influencia na economia. Então, como a gente pode manter uma economia estável, governos estáveis? Então, olhando essas questões de sustentabilidade são muito importantes. Então, na verdade, é pelo viés econômico, mas a gente consegue atingir, digamos assim, impactos positivos, criando indicadores, né, mensuráveis, enfim. Importante sempre isso. Sim, sim. Ô, Daia, maravilhoso sempre conversar contigo. Ah, que bom, sempre tem coisa nova para falar. A gente sempre se passa também no horário, porque a gente gosta de conversar. Porque também sempre tem muita coisa boa, importante para falar, né? Isso que nem falou todos os projetos que vocês estão envolvidos nesse momento, por exemplo. Muitos, mas a gente vai voltar aqui para convidar vocês para participar. Começo de 2025, te espero para a gente poder fazer. Sim, vamos fazer. Revival disso tudo. Eu tenho sempre um tempo da meia-noite às 6 que eu estou disponível. Sempre. É impressionante que quando a gente precisa que alguma coisa aconteça, a gente dá para quem está bem ocupado, que fatalmente vai acontecer. Vai acontecer. Bem-vinda sempre. Obrigada pelo convite mais uma vez. Hoje numa conversa de peso com Daiana Schweinberg, junto com a gente aqui no nossa conversa de peso, agradecendo os nossos parceiros Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Um convite, continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.